Fala galera, canal Bate Pronto Tricolor na área. Vamos conversar um pouquinho sobre o nosso tricolor, né? Sobre o nosso Fluminense, esse clube que nós amamos tanto, né? E que torcemos ferrenhamente. O Fluminense vai efetuar um amistoso contra o Nova Iguaçu nessa quarta-feira. É um amistoso para poder já começar a avaliar as condições físicas de nossos jogadores, já pensando agora no segundo semestre, em que a gente vai ter disputa de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, praticamente Libertadores também, que a gente vai disputar a Libertadores. A Libertadores vai até dezembro esse ano, né? Entendeu? E a gente precisa avaliar o estado atlético dos nossos jogadores, o estado físico dos nossos jogadores, como vai se comportar agora o time com o Hulk em campo, né? O Hulk que veio para poder somar e para a gente melhorar o nosso potencial de ataque, né? O Hulk é um cara que é um touro, né, cara? O Hulk ele tem um preparo que fenomenal. Como diz o nosso amigo Filé, o Hulk é um cara diferenciado. E eu creio muito que a gente, nesse segundo turno, a gente vai melhorar muito a nossa performance. Com essa entrada do Hulk, com a vinda do nosso Thiago Silva, que vai consertar a nossa zaga. Amanhã o Thiago Silva não joga, né? Amanhã ele não joga, nessa quarta-feira ele não joga. A gente vai sem o Thiago Silva, mas o Hulk deve fazer a sua estreia já para poder começar a se ambientar com os amigos, melhorar um pouquinho também, soltar, no caso, a musculatura e começar já a fazer exercícios próximos ao que faz numa partida de futebol de alto nível, tá bom? O time do Fluminense amanhã, ele está praticamente escalado, tá? Ele está praticamente escalado com o Fábio, né? O Guga, que hoje ganhou a posição do Samuel Xavier, né? O James pela direita, o Freitas pela esquerda e deve jogar o Arana. O meio de campo, aquele nosso meio de campo que a gente conhece e que a gente confia, que é o Hércules, o Martinelli e o Lúcio Acosta, o Batinho Lúcio, que espero que ele venha realmente em alta forma, em boa forma. Por quê? Porque o Lúcio Acosta, ele normalmente, nos jogos, ele tem... Nos minutos finais, depois dos 15 minutos do segundo tempo, ele tem caído muito de rendimento. Então eu espero que agora, com esse trabalho que está sendo feito agora pela comissão técnica e pela preparação física, que o Lúcio ele evolua fisicamente, para que a gente tenha o Lúcio Acosta dentro de campo muito mais tempo, porque com o Lúcio o rendimento do Fluminense é um. Sem o Lúcio, o nosso rendimento cai muito, cai demasiadamente. E isso é ruim, porque hoje a gente tem para a posição do Lúcio o Ganso, né? Que ficou no clube, acabou não saindo. É um jogador que a gente tem um carinho muito grande, mas que a gente sabe que depois que fez a cirurgia no coração, ele nunca mais jogou o que ele sabe. Então vamos esperar que agora o Ganso também volte a ser o jogador que ele sempre foi e que nos ajude também nesse segundo semestre, já que, pelo visto, ele não vai sair. E essa é uma das coisas que eu falo para vocês, gente. O Fluminense, hoje, partindo para contratações, ele vai ter contratações para trazer jogadores para compor elenco e jogadores que não vão agregar muita coisa. É melhor a gente começar a pensar um pouco mais nas nossas categorias de base. A gente tem aí o Sub-17 que está fazendo belas campanhas, porque o povo gosta de falar, mas o Sub-20... Gente, vocês já viram a Copa do Mundo? Que tem jogadores jogando com 17, 18, 19 anos na Copa do Mundo já? Então a gente tem que parar com esse negócio de idade. Idade não quer dizer muita coisa. Vamos lá, o Lamine Yamal tem 19 anos. Há quanto tempo você ouve falar do Lamine Yamal jogando a bola que joga? Então tem jogador que precisa de quê? Precisa de oportunidade.
Entendeu? E no Fluminense tem, nas nossas categorias de base, tem jogadores que podem ser aproveitados, jogadores novos. Bota a molecada para treinar lá junto com o profissional e vê o bicho que vai dar. Tá certo? Porque senão, se a gente continuar só vende, contrata, vende, contrata, vende, contrata, a categoria de base nunca vai ter oportunidade. Porque a gente fica trazendo uns bagre aí que fica no banco, paga caro por certos jogadores que nunca entraram em campo pelo Fluminense. Nunca entraram em campo pelo Fluminense. Isso é ruim pro clube, porque categoria de base é dinheiro. Se faz dinheiro com a categoria de base. Tá certo? E o nosso ataque, a gente falei da meiuca, agora eu vou falar do ataque. O nosso ataque deve ser com o Savarino, fazendo quase um quadrado ali no meio de campo, com o Savarino, o Hulk e o JK. Por isso que eu digo que o Fluminense ele vai começar o ano, desse semestre, na verdade, com um jogador que fazem um jogo mais apoiado, um jogo de toque, um jogo tipo, vocês se lembram do Diniz, como é que agrupava todo mundo, só que o Diniz ele botava todo mundo de um lado do campo, e não é isso que vai acontecer. O Fluminense ele vai começar, nesse jogo contra o Nova Iguaçu, acredito eu, sem um jogador de velocidade, e sem o Canóbio, que é aquele jogador de força. Então o Fluminense vai ser contra o Nova Iguaçu um time mais de toque. Vamos experimentar novos esquemas. A gente tem hoje o Hulk, que nos dá uma gama de esquemas maiores do que a gente tinha. E isso que vai acontecer. Tá certo? Eu creio muito que o Zubeldia é um treinador inteligente e ele vai fazer com que o Fluminense evolua em outros esquemas que não jogava pela presença do Hulk, que vai dar uma gama de variações no ataque que a gente não tinha. Tá certo? Então amanhã Fluminense e Nova Iguaçu, um jogo que eu acredito que o Maracanã comporte aí pelo menos amanhã uns 40 mil torcedores e que vai fazer com que a gente comece a conhecer realmente como vai jogar o Fluminense nesse que eu acho um quadrado, tipo um quadrado no meio de campo. Tá bom, galera? Grande abraço, saudações tricolores. Se eu tiver mais alguma coisa a respeito de contratações, eu falo para vocês, mas por enquanto eu digo para vocês que são só especulações e eu não acredito que o Fluminense tenha grandes contratações agora para o segundo semestre. As contratações grandes que viriam já estão aí, que são o Hulk e o Thiago Silva. Valeu? Grande abraço, saudações tricolores, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, ajude o canal Bate Pronto Tricolor a crescer junto com vocês. Valeu? Grande abraço, saudações tricolores.